Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Povo abençoado, povo amado. Glória a Deus. Começa agora a luz da palavra. O segundo, o programa da semana. Nós temos 2 programas só por semana. Antigamente eram 3, mas ficou muito puxado para o pessoal colocar o material em dia. Para mim também, que tem que preparar o material. Agora nós estamos com 2 dias na semana. Ficou super tranquilo. Então, se você não viu na segunda, vem na terça. Se não viu na terça, você tem ainda quinta e sexta para ver. Então tem uma semana inteira para colocar o material em ordem. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever, não só na nossa página, mas também no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube que é Hebron Igreja Apostólica Internacional. Quero pedir para você que você compartilhe lá o YouTube, que você se inscreva no canal do YouTube. A gente tem feito muito pouco, A gente tem muito poucos inscritos no canal do YouTube. A gente precisa divulgar o canal do YouTube. Precisamos avançar com o canal do YouTube. Então eu queria pedir para vocês se inscrevam lá. Acione o sininho lá. O que é legal do canal do YouTube? Toda a programação da Hebron lá está separada por playlist. Hoje a nossa apóstola estava procurando uma ministração, facinho, porque foi lá no Prefiro Crer e ela foi procurando aquilo que ela queria ver. Então está super fácil pelo canal do YouTube. Fica muito mais fácil também para você compartilhar, além de ficar fácil para você achar o material que você precisa. Porque está por ordem, por nome, por programa, por datas, Tem datas também, toda a programação nossa vai data e vai também o nome, Se eu prefiro crer, se é o alimento diário às nações, se é a luz da palavra, famílias conectadas aos domingos. Então, tem programação a semana inteira. De segunda a sexta-feira, você tem às 7 horas da manhã, alimento diário às nações. Segunda e quarta à noite, a luz da palavra às 7 horas da noite. Amém? E no domingo você tem famílias conectadas. Agora em abril volta mais uma temporada do Prefiro Crer. Fica ligadinho, A gente ainda não sabe qual vai ser o horário, Estava conversando com a nossa apóstola hoje. Então a gente vai estar anunciando aí a data e o horário que vai ser, Então mesmo que seja na parte da tarde, você pode ver à noite quando chegar do serviço. Aí você tem a disponibilidade. Lembrando que a igreja, por ser virtual, ela tem toda essa facilidade. Dá para você ver toda a programação. Amém? Depois do horário que for mais conveniente para você, na cama, depois que jantou, vai descansar, dorme ali ouvindo a palavra, que vai edificar a tua vida, eu tenho certeza. Amém? Bom, queria lembrar vocês que hoje nós terminamos o propósito dos Salmos. Esse mês foi diferente, Normalmente é quarta, quinta e sexta. Esse mês, os últimos dias do mês foi segunda, terça e quarta. Então, glória a Deus, terminamos o propósito dos Salmos. Esse propósito foi diferente, porque foi uma cura interior, Então eu espero que todo mundo tenha feito as cartinhas, que todo mundo tenha queimado, Se você ainda não ouviu o áudio, quando você ouviu o áudio, você vai ver que tem que queimar, Nós queimamos a nossa agora há pouco aí, 6 e pouquinho, Tava eu, a apóstolo, o apóstolo queimando as nossas cartinhas. Então, tá no grupo já. Hã? Tá aí. Tá no grupo. Boa noite, apóstolo Fábio. Boa noite com muito amor e alegria. Glória a Deus pela vida dele, tá aqui comigo sempre. Ele colocou no grupo, então já tá no grupo aí. Nós queimamos as nossas cartas e já colocou no grupo. Então depois vocês vão ver que nós já queimamos. Faça você também, queima, coloca lá no grupo. Que queimou, Em nome de Jesus, vai compartilhar. Você vai incentivar e motivar alguém que às vezes está com vergonha, ou até mesmo que não fez e vai fazer. Lembrando que cada propósito são atos proféticos também que nós fazemos, além de escrever, um ato profético. E a gente tem ministrado tanto sobre ato profético. Então não lide com isso de qualquer forma. Negócio, para que eu vou escrever carta? Tá tudo aqui na cabeça, é um negócio bobo. Não, Pai Deus, não faz dessa forma. Não faz dessa forma, porque o Senhor nos ensina na palavra a gente ter atos proféticos. Nós vimos aí, eu estou ministrando Jeremias, tem falado sobre isso. Algumas coisas nós falamos sobre isso. E nós temos ministrado nas manhãs aí no Alimento Diário das Nações falando sobre atos proféticos. Então não deixe de fazer ato profético. Amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 14. Telefone que vocês abrem aí, deixa eu falar para vocês, telefone de Hebron. Telefone de Hebron 11 97013 8161. Repetindo, 11 97013 8161. Lembrando que nosso é só o WhatsApp. Você chama a gente no WhatsApp e a gente retorna para você aí. Amém? Nós não recebemos ligação, mas tem um WhatsApp. Não esqueça de compartilhar. Vamos chamar. Cadê todo mundo? Tá todo mundo hoje de folga? É feriadão, é semana de feriado, O povo sumiu, Hoje Cadê os nossos oficiais? Olha, aqui para mim aparece uma pessoa. Uma pessoa. Além do quem que tá aí? Vamos lá, vamos dar boa noite para quem tá aí. Então. Quem? A nossa diaconisa, A de Mococa City. A Jennifer também. A Jennifer, glória a Deus, minha parceira.
A Jennifer, quando eu lembro. Aliás, eu olho a minha Bíblia, quando tá riscadinha, eu lembro da Jennifer. Não tem como, porque ela me dá umas canetinhas coloridas para mim riscar minha Bíblia. Eu não perdi esse costume, viu, Jennifer? Só para você, né? Pra você ter certeza. Essa é a Bíblia nova, né? Mas olha como é que ela já tá toda rabiscada, ó. A anterior, aquela, uma que você me conheceu, né? Não dá nem para mexer mais nela, né? Porque tá difícil até de ler. Agora essa aqui agora eu tô riscando com todo cuidadinho, com as canetinhas coloridas. Peguei esse hábito das canetinhas coloridas que eu aprendi com a Jennifer. Ah, ela que faz isso, é? Ela que tinha mania, ela levava. Coisa de mulher, né? Vai pra aula e leva um monte de canetinha, toda colorida, né? Fala sério. E ela me deu uma canetinha. E dali pra frente eu não parei com essa mania de canetinhas aí. Então minha Bíblia é toda riscada, mas eu me acho aqui, viu? Pode ter certeza. Oh, falou que vai te dar mais caneta. Opa, por favor, serão muito bem-vindas. Bom, bora lá, pessoal. Vamos lá, Jeremias capítulo 14, a grande seca em Judá. A gente viu aí com Jeremias que a conversa, né, é bem séria, né, a forma como Jeremias fala com o povo, né, o Senhor usando a boca de Jeremias, um profeta enfrentou grandes dificuldades, né, tinha que falar com o povo de dura cerviz, nada diferente dos dias de hoje, né, mas um povo de uma cerviz dura. Quando a gente ouve o profeta, a gente economiza um tempo. Às vezes a pessoa fala, mas eu queria tanto um atalho. Que atalho? Ouve o teu profeta. Você pode ter certeza. A pior coisa, o bom é que o profeta não fala, eu te disse. Essa é a parte boa, né? Pelo menos a nossa não fala, né? Nossa apóstola, graças a Deus, ela não fala isso. Mas quando a gente pega um outro caminho, aí dá uma volta, aí fala, apóstolo, você tinha razão. Se eu tivesse feito dessa forma, se eu tivesse ouvido. Mas a gente, né, como ser humano, às vezes na ansiedade, né? A gente faz algumas coisas, lá na frente a gente vai ver que se tivesse ouvido o nosso apóstolo, o anjo da igreja tinha encurtado esse caminho, tinha sido realmente um atalho, né? Mas amém. Então o profeta Jeremias, ele tem muito disso, né? Falou muito com o povo, mas o povo não ouvia. E além de tudo, ainda clamou, chorou por esse povo, né? Fala que você se chorar por um povo infiel, só Jeremias mesmo, né? Vamos lá. A grande seca em Judá, vamos ler do 1 ao 6 aí. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca, anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, e se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo aos seus poderosos, e enviam os criadores a buscar água. Esses vão às cisternas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, e decepcionados, confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas do campo têm as suas crias e abandonam, porquanto não há erva. Jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais, e os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Então aqui você vê falando sobre uma grande seca, né? O profeta Elias profetizou aí 3 anos e 6 meses de seca também, então não sei se vocês vão lembrar. E era um tempo muito difícil, porque a água naquela época, como é no dia de hoje, mas naquela época não era diferente, era primordial, né? Então a gente vê sobre esse tempo de seca, e aqui fala que eles iam buscar nas cisternas e não achavam. E a forma deles cobrirem a cabeça era uma forma de mostrar a tristeza, o luto, né? A dor por uma situação. Então você vê que fala que, né, os lavradores voltavam com a cabeça coberta, de luto, porque não tinha água, né? Como que ia fazer com o plantio, como que ia fazer com o gado. Agora você vê o mesmo povo que muitas vezes estava adorando a Baal, por quê? O Deus da fertilidade. Tudo que eles colhiam, toda a colheita que eles tinham, eles estavam adorando a Baal, dizendo que Baal é que estava dando toda essa colheita para eles. Você vai ver reis, inclusive teve um rei também, agora não vou lembrar o nome dele, depois eu ministrei para vocês em 2 Reis, aliás, são mais de 20 reis, né? Então você imagina, são 20 reis de um lado e 19 do outro, para lembrar o nome de todo mundo, mas acho que é Acaz, né? E o que acontece? Você vai ver que ele, para fazer alguns acordos, ele tirou as coisas que tinha no templo do Senhor, lá onde entregava sacrifício, e fez lá um altar para os deuses assírios, para quando o rei da Síria chegasse lá, oh glória, vem aqui, nós somos amigos, tem um templo aqui para me entregar oferta. Olha para você ver como é que era. Então tudo que eles estavam entregando, muitos dos reis e os povos entregavam adorações a outro Deus. Então, quer dizer, quando vinha a seca, aí eles lembravam do Senhor. Por quê? Porque aí o Deus Baal não estava mandando chuva, né? Pelo contrário. Então a seca era vista como um indicativo da insatisfação divina. Ou seja, Deus está punindo o povo. Como nos dias de Acabe, Jezabel e Elias,
como eu disse para vocês, a época onde teve essa seca de 3 anos e pouco. E a culpa era de quem? Era do profeta Elias, né? Fala sério. Homens renomados que poderiam comprar água por qualquer preço enviavam servos para procurar água nos locais mais comuns, mas não havia água para ser achada. As terras ressecadas eram massacradas pelo sol, e os fazendeiros cobrem a cabeça em sinal de luto. Você vê, mesmo quem tinha dinheiro não tinha água. E mesmo buscando água nos lugares mais comuns, onde se tinha água e água em abundância, lá também não tinha. Você imagine as torrentes do Negueb, a gente sabe que ela tem um tempo certo para passar lá no Negueb, né? Não é qualquer época que ela passava as águas lá. Imagina você ficar esperando, você que lá em outubro passa essa água. Aí não chegava essa água, já imaginou o desespero do povo? Você sabe que quando tinha o cerco, uma das coisas primordiais era a comida e a água. Você vê que Davi entrou por uma cisterna, né? Ele entrou por um caminho lá quando ele foi invadir, justamente o quê? Onde passava água. E alguns reis fizeram toda uma manobra para que o inimigo não achasse os poços e que não entrasse também pelos dutos, né? Feito naquela época para estar dentro do palácio, porque senão o que acontece? Todo o cerco era em vão. Então a água realmente era algo fundamental. Então quando o Senhor punia o povo trazendo seca, era algo que se sentia na hora. Porque o cara não tinha plantio, naquela época não tinha outra coisa, o cara tinha que viver do que da plantação, né? Com exceção daqueles dos comerciantes que vendiam bálsamo, as outras coisas, os mercadantes, mas de qualquer forma o cara tinha que depender do quê? De uma certa colheita, não tinha indústria, né? A seca em Judá afetou até mesmo os animais selvagens, quer dizer, ali veio também, não só para os homens, mas também para todos os animais. A cerva abandona os seus filhotes por falta de alimento. Jumento selvagem se põe nas colinas vazias, cheirando o vento em busca de fragrância, de umidade, sem obter sucesso. Então você vê que eles iam lá, tentavam sentir o quê? A fragrância. Logicamente o animal, alguns animais, eles sentem o cheiro onde está a água, né? Eles conseguem sentir a umidade e eles vão caminhando. Se você pegar quem assiste aí, o apóstolo Fábio que gosta muito desses canais aí geográficos, Discovery, né? E você vê lá que os animais eles vão seguindo lá um caminho. E né, lá não tem boiadeiro levando eles seguem um caminho, onde eles vão, passam por água, pega a pastagem, eles vão fazendo esse caminho. Então, de ano em ano, eles vão fazendo o mesmo percurso, vai para um lugar, depois faz todo o retorno. É lindo demais, é a natureza, e o animal sabia disso. Só que aqui o animal procurava e também não sabia, porque não tinha água, não tinha. A seca era tão grande que nem os animais conseguiam sentir onde tinha água. Rejeitada a primeira intercessão de Jeremias. Então aqui Jeremias vai interceder pelo povo, né? Como bom pastor. Jeremias ecoou o sentimento de seu povo em seu clamor em busca de perdão e libertação para a nação. Jeremias, como o profeta Moisés, clama demais ao Senhor para que o Senhor perdoasse. Lá com Moisés, você vai ver que várias vezes Moisés entrou diante do altar do Senhor, clamou e o Senhor, né, apaziguou. Só que aqui já era um povo, vamos convenhamos, né, um povo que já tinha vivido muito tempo, né? A gente, quando vamos falar o desviado, né? Eu sei que é uma palavra dura de falar, feia até de falar, eu acho. Mas aquele camarada conhece a palavra, se desvia, não fala que Satanás encontra a casa ornamentada e volta com 7 demônios mais. Por quê? É muito pior, porque conhece a palavra. Aqui o povo já conhecia a palavra, não era um povo que estava no deserto, estava tendo as primeiras experiências, tinham escutado a história de Abraão, coisa e tal, mas estavam vivendo a primeira experiência, passar pelo Mar Vermelho, né, depender exclusivamente de Deus, né, o alimento que antes os egípcios sustentavam eles, agora o maná caía do céu. Então é muito difícil. Se a gente parar para analisar, nos dias de hoje a gente está vivendo exatamente isso. A gente conhece a palavra. Não dá para me brigar contra a palavra, relutar contra aquilo que é a palavra de Deus. Aqui o povo relutava. Só que lá Moisés clamou e o Senhor meio que, tudo bem, dava, vamos dizer, uma colher de chá. Aqui não, por quê? O Senhor foi duro, porque primeiro não era o primeiro profeta advertindo o povo. Isaías advertiu o povo, Elias, Eliseu, vários profetas falaram com o povo. Então, quer dizer, aqui já não tinha mais jeito, né? Então, o clamor de Jeremias, tem hora que o Senhor fala que não ia ouvir, porque a ira que acendeu era muito grande, né? A maldade refere-se à culpa resultante do pecado que permanece sem ser confessado. O povo também não confessava o pecado, não admitia que estava errado, porque eles davam ouvido para os falsos profetas, então eles não admitiam aquilo que tinham feito. Adoravam a outros deuses, mas não admitiam, mas faziam como se Deus não estivesse vendo, né? O que é pior. Jeremias clamou a Deus com base no nome e no caráter do Senhor.
Aí, Senhor, pela sua misericórdia, infinita misericórdia, quem não curou assim, né? Principalmente em seu papel como esperança e redentor do povo. E, em vez de ter um relacionamento íntimo com Judá, Deus havia se tornado como estrangeiro ou viajante na terra, porque o povo adorava outros deuses. Então, o Senhor, para aquele povo, virou como um Deus estrangeiro. Por quê? O povo não passou a adorar outro Deus. Deus era Deus exclusivo do povo de Israel. Só que a partir da hora que eles passaram a adorar outros deuses, o Senhor passou para ele como um Deus estrangeiro. Um Deus que outras pessoas podem cultuar, mas não eles. Por quê? Porque deixaram de adorar ao Senhor. E a gente viu a semana passada, na segunda-feira, eu até comentei com vocês, de pessoas que estavam entregando ofertas, o Senhor fala, ofertas vazias. Porque entregavam ofertas para Deus crer, né? Para inglês ver, porque eram ofertas vazias. Eles entregavam uma oferta, mas o interior da pessoa, o coração estava duro, não queria entregar oferta coisa nenhuma, e não servia ao Senhor verdadeiramente, né? Diferente de Jeremias, que se encontrava atribulado, o povo não se arrependia e precisava ser corrigido. E Deus ia corrigir, né? Jeremias entendeu o recado, mas o povo não. Jeremias percebeu que o julgamento era inevitável, não tinha jeito, porque Deus não ofereceu nenhum indício de libertação. Então Jeremias entendeu que ali realmente, por mais que ele clamasse, Deus ia castigar o povo. Aquilo que estaria por vir era inevitável. Mas ele estava contando com o papel de sacerdote, vou morar, né? Vai que Deus, né? Muda a história aí. Pelo fato de ninguém demonstrar restrição a respeito do pecado, Deus não podia violar o seu caráter santo e se agradar do povo de Judá. Então, quer dizer, Deus é longânimo, é asaz, é benigno, tardio em irar-se, mas Deus não ia poder ser complacente com o pecado, ver o pecado e falar, tudo bem, eu sou misericordioso, vou fazer vista grossa. Chega uma hora que não tinha jeito. Então não dá para ser complacente com o pecado. Chegou um momento que o povo tinha que pagar colher o fruto do pecado. A gente fala muito sobre isso e as pessoas falam, mas depois eu vou para o céu. Não sei. Aliás, isso é um polêmico, eu não vou nem entrar nesse detalhe, né, sobre céu e inferno. E a pessoa acha o seguinte, vou fazer acontecer, chegar lá no leito, eu peço perdão, lindo e maravilhoso. Querido, o problema não é só esse. O problema é o fruto do pecado. As pessoas acham o seguinte, mas eu entro no altar, Deus me perdoa. E a colheita de tudo isso, já imaginou? A gente esquece da colheita. Que o Senhor vai nos perdoar, amém. Agora a gente precisa mostrar primeiro o fruto de arrependimento, né? E ter certeza que a colheita ela vem, ela é líquida e certa. A gente vê aqui o povo edomita, que é mais do que o povo edomita, que foi lá atrás, quando o Senhor menciona na Bíblia, quando Josué passou com Moisés ali, e os edomitas dificultaram, fizeram várias outras coisas para o povo de Deus. Mas é citada essa passagem, quer dizer, olha quantos anos lá para trás, 400, 500, quase 1000 anos para trás, e a punição veio agora, para a descendência, quer dizer, não ficou em vão. Pelo fato de a disciplina divina ser inevitável, Jeremias foi instruído a não rogar para o bem de Jerusalém. Então, quando ele entendeu, ele falou, bom, então o Senhor deixou claro para ele, não ora para o bem de Jerusalém, por quê? Porque é inevitável, o castigo vai vir. Jejuarem e oferecerem holocausto como um método de expressar penitência e restabelecer a comunhão com Deus era ineficiente por causa da desobediência do povo. Então, quer dizer, não adiantava entregar uma oferta ao Senhor. Sabe aquele negócio? Entrega o dízimo e leva uma vida bandida, perdão da palavra. Leva uma vida completamente contaminada, faz tudo que desagrada ao Senhor. Mas acha que só entregando o dízimo, você salvo, está lindo, maravilhoso, minha família não vai ser afetada. Olha, nós temos visto agora, no momento, você quer ver mais tempo do que o povo tem chorado agora por conta da situação do país, da pandemia? Quer mais do que tudo isso? O povo tem se encurvado e entendido que eu me inclino diante do Senhor para ver a cura, e o povo está vendo que não tem dinheiro, não tem nada que cura. Se o Senhor não curar, pode colocar no melhor hospital, pode fazer o que você quiser. Última tecnologia. Se fosse assim, o rico não morria, né? Nessa situação, a gente está vendo que o dinheiro não está servindo de nada. Aliás, nunca se ouve isso, desde que eu me entendo por gente, algo como nós estamos vivendo hoje. E se não é o Senhor, e a gente está vendo pessoas que não queriam saber de Jesus de jeito nenhum, mas agora, vai lá para você ver o tanto que chora, pedindo ao Senhor para ter misericórdia. Agora, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas o meu papel é de orar. E nós temos orado muito por essas pessoas, que elas encontrem o caminho do Senhor. Se é esse o caminho, o Senhor fala lá em Ezequiel, eu até mencionei esses dias, lá ele fala, se o povo continuar fazendo o que está fazendo, eu vou mandar vir a fome, eu vou mandar vir a praga, e é o que nós estamos vivendo hoje. Para o povo se inclinar, voltar para o caminho do Senhor.
Talvez você esteja no caminho do Senhor, mas os demais não estão. Aí o povo vai ter que se inclinar. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, hein, pessoal? Em nome de Jesus. O destino de Judá estava selado. Então, hoje que nós vamos ver está selado. O Senhor, em determinado momento, vai cessar a praga. Nós estamos clamando para que isso aconteça. Mas a praga está aí e está consumindo muita gente. Ah, mas foi o chinês que fez. Não importa se foi o chinês. Quem que o Senhor usou como instrumento para levar o povo para a Babilônia? Os babilônicos. O cativeiro, quem que o Senhor usou? Usou a Babilônia. Com o povo de Israel, usou quem? Usou os assírios. O Senhor vai usar quem Ele quiser usar. Então, não se engane. Ah, isso não tem nada a ver. Bom, só aí, recado dado, né? Rejeitada a segunda intercessão, mas Jeremias, como bom pastor, continua. Jeremias reclamou ao Senhor a respeito dos falsos profetas, que proclamavam a mensagem de paz em vez de falar de guerra e de pestilência. Olha só, aqui, por que ele entrou? Olha, Jeremias é um advogado, né? Vai buscando uma brecha na lei para justificar alguma coisa. Então ele foi clamar ao Senhor no segundo clamor dele, da seguinte forma: mas perdoa o povo porque eles estão assim por conta dos falsos profetas. Cuidado. Eu tenho falado sobre isso, falei esses dias também, e tenho falado muito. Às vezes você quer colocar depois a culpa no falso profeta, mas quem deu o ouvido sabia que aquilo não era a profecia de Deus, mas você ouviu porque te interessava. O povo aqui ouvia as profecias desses falsos profetas, sabe por quê? Porque interessava para eles, porque ia de encontro com aquilo que eles queriam. Então não fala você, mas aí a culpa é do falso profeta. Não. Muitas das pessoas que ouvem, eu até concordo, tem gente que às vezes não tem entendimento e cai na história do falso profeta. Só que tem muita gente que tem entendimento e cai porque é conveniente. Então não pense que isso também vai ficar, né, vai ficar por aí, vai ficar, como diz, o Senhor vai esquecer, não tem nada disso. Aquilo que a palavra fala, aquilo que a gente plantar, aquilo a gente vai colher. Amém? Esses profetas pretensiosos supunham que Deus iria demonstrar sua misericórdia e a promessa, a libertação, como ocorreu nos dias de Ezequias e Isaías, quando Jerusalém foi resgatada milagrosamente de um cerco lançado pelo exército de Senaqueribe. Então, olha só o que eles foram buscar na história. Você vê como é que é? As pessoas, isso no dia de hoje é igualzinho. As pessoas vão buscar da boa história, quando o Senhor livrou, para justificar e ficar tranquilo. Eu vou continuar errando, porque lá atrás o Senhor livrou Noé, o Senhor livrou Daniel. Só que veja quem você está usando como referência e olha a situação guardada as devidas proporções. O que aconteceu? Você pega Ezequias até da morte, o Senhor acrescentou vários dias para ele. Amém. Ele apresentou o quê? Que ele foi apresentado diante do altar do Senhor? Ele apresentou o memorial dele. Ele tinha um memorial diante do altar do Senhor. Foi aí que ele clamou. E ali o Senhor fez o quê? Deu ordem de fazer o quê? Acrescenta mais 15 anos de vida para o camarada. Agora, o que aconteceu? Eles tinham um cerco, ele clamou ao Senhor e o Senhor deu livramento contra o exército de Senaqueribe. Só que era uma situação completamente diferente. Só que aqui os profetas estavam fazendo o quê? Se usando dessa passagem para garantir o povo. Só que eles querem dizer que ali o povo estava pecando. E lá Ezequias tinha um posicionamento correto. Diferentemente do povo como estava aqui e dos reis, dos últimos reis, antes de ir para a Babilônia. Depois de Josias, você vai ver que os camaradas só fizeram lambança. O profeta que falava realmente em nome de Deus, veria suas palavras se tornarem realidade. Mas os falsos não. Fica tranquilo aí, que como o Senhor livrou o povo lá, né, das mãos de Senaqueribe, da Síria, vai livrar também da Babilônia. Fica tranquilinho aí. Os falsos profetas prometiam paz, proclamavam mentiras que eles mesmos criavam. Aí, quer dizer, o cara criou uma mentira, ele também acredita na mentira e faz todo mundo acreditar na mentira. Você sabe que o mentiroso tem esse problema, né? Ele mente tanto que daqui a um dia até ele começa a acreditar na mentira dele. Primeiro ele sabe que está contando a mentira. Daqui a pouco ele começa a acreditar na própria mentira. E isso eu não estou falando porque já vimos várias histórias semelhantes dessa na televisão, inclusive. Né? Jeremias era verdadeiro e suas profecias iam de encontro
com as mentiras e ilusões dos falsos profetas que diziam que o país teria paz, quando na verdade o futuro seria de devastação e o povo passaria pelo julgamento para a lapidação de seus valores. Então, enquanto eles estavam falando de paz e tranquilidade, Jeremias estava falando o oposto. Então você imagina, o camarada que já estava com um caminho completamente deturbado, né? Uma vida deturbada, quer dizer, levando uma vida pecaminosa. Ele queria ouvir quem? Jeremias, que estava falando que ia ter lapidação, que o negócio ia ficar estreito, ou ouvir aquele que estava falando, não, fica tranquilo, tem pastos verdejantes aí, não vai ter seca, não vai ter falta de nada. Logicamente, os caras ouviram aquilo que era conveniente, né? Então Jeremias tinha dificuldade para profetizar, para falar as palavras de Deus em função de tudo isso. A condenação vinha de Deus e cairia primeiramente sobre os falsos profetas por causa de suas profecias de paz. E em seguida, o julgamento viria sobre os habitantes da cidade que foram enganados pelos falsos profetas. A destruição e a profanação recairia sobre o povo e ninguém sobreviveria para enterrar os corpos. Olha só, o que naquela época... o corpo, deixar o corpo sem enterrar, né, deixar lá para os animais comer, você não podia nem ficar no madeiro de um dia para o outro. Você imagina, isso era uma profanação, era algo abominável, né? Jeremias sabia que iria chorar, porque o povo não se converteria e permaneceria no erro e na iniquidade. Então o profeta Jeremias sabia que ele ia clamar e ia continuar chorando pelo povo, porque o povo não se arrependia, né? O que é pior. A data, inclusive, desse lamento sobre a cidade profanada, ela teria acontecido, segundo os estudos, em 597 a.C., ou seja, logo depois, né, da primeira investida da Babilônia, quando Judá foi invadida, ou entre 586, que seria quando eles foram lá e queimaram tudo, quando Jerusalém foi destruída, e seria ferida com um forte golpe do Senhor, quer dizer, tudo aquilo que eles achavam que não ia ter destruição do templo, pois o templo foi destruído. Então, que é pior do que isso acontecer naquela época? Rejeitada em absoluto a terceira intercessão de Jeremias. Jeremias não parou de interceder e foi novamente diante do Senhor. Várias perguntas estimulam a questão da rejeição total de Judá por parte de Deus. Esse conceito era totalmente estranho à mente do povo, revelando o esquecimento com respeito às maldições da aliança. O povo começa a compreender que sua situação é desesperadora. Parece que alguns começaram a acordar em função de tudo que estava acontecendo, daquilo que já estava acontecendo e daquilo que ainda estava por vir, né? Os israelitas achavam que, confiando na palavra profética, mesmo pecando, Deus cumpriria as suas promessas porque era fiel. Opa! Cumprimento de promessa é uma coisa, ela vai se cumprir, mas ela pode demorar para cumprir, porque você está pecando, vai passar pelo... né? A promessa da terra prometida não foi cumprida? Foi. Só que acontece, foi cumprida na descendência, porque o povo pecou e morreu no deserto. Amém? Então, pera um pouquinho, né? Por causa disso você vai ficar pecando e achando que vai viver. De repente você não vive, que vai viver a tua descendência. A promessa, ela vai se cumprir. Confiavam na palavra de Deus, mas as suas ações eram corruptas e cheias de iniquidades, e desta maneira desagradavam a Deus. Então, quer dizer, falavam que acreditavam na palavra do Senhor, mas as atitudes eram completamente diferentes. Então, volta a falar, vai para a igreja, faz tudo bonitinho, mas sai da igreja, a atitude é completamente diferente. Entrega dízimo, entrega oferta, mas as atitudes só Jesus, né? O clamor do povo em favor da misericórdia de Deus estava fundamentado no caráter, o amor do teu nome, ou seja, do Senhor, da sua glória, e o seu concerto com Israel e o seu poder sobre a criação. Quer dizer, tudo baseado no amor do Senhor, na criação, de que Deus fez, que Deus iria fazer, mas não por misericórdia, pelo povo, porque o povo realmente estava numa situação complicada. Amém? Capítulo 15. Vamos ler do 1 até o 4. Disse-me, porém, o Senhor ainda, que Moisés e Samuel, olha só, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo, lançá-los diante de mim lança-os diante de mim e saiam. Então você vê que aqui o Senhor fala assim, mesmo que colocasse Moisés clamando diante dele, ou Samuel, quer dizer, duas pessoas de ponta aí, de peso, né? Moisés, o profeta, o sacerdote, o mais manso da terra. A palavra fala que era o mais manso. Samuel, ímpar, nasceu dentro
praticamente dentro do templo, né? Um juiz de transição, um profeta extraordinário. Quer dizer, ainda que eles clamassem pelo povo, o Senhor falou, pode tocar diante de mim, mas que saiam daqui. Amém? Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes, assim diz o Senhor, o que é para a morte, e o que é para a espada. O que é para a fome é. E o que é para o cativeiro será. Porque os punirei como os quatro sortes de castigos, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus, para as feras do campo, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam em espetáculo horrendo para todos os reis da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então aqui ele dá um nome importante aqui. A punição veio e ele está falando sobre o filho de quem? De Ezequias. Você vê, Ezequias fez Aliás, o rei Ezequias foi um rei que colocou a ordem lá na bagunça, que a gente começou a tirar os postes ídolos, quer dizer, começou a fazer uma limpeza no templo. Só que tudo que ele fez de bom, o filho dele, quando entrou, fez ao inverso, numa porção dobrada, sacudida, recalcada e transbordante, só para você entender. Só que maligno mesmo, camarada. Até filho em oferta a Deus Moloque ele entregou. Então o cara fez tudo que não podia. Então o castigo ia vir aqui realmente. Então você vê aqui que o Senhor começa a falar que o povo de Judá, depois de tudo que passou em Israel, começaram a fazer coisas piores do que Israel tinha feito. E olha que você pega as abominações de Acabe, de Jezabel, nem é falado aqui. Está entendendo? Quer dizer, tudo aquilo que o povo de Israel sofreu por conta de Acabe, Jezabel e todos os outros reis, porque não teve um sequer que foi bom no Reino do Norte, só Jeú, porque o Senhor levantou ele para fazer uma limpa, mas ainda assim no meio do caminho ele se perdeu. Agora aqui, no rei de Judá, teve alguns reis que foram bons, mas você vê que aí depois desse tempo aqui, você vê Manassés fez coisas piores que nem lá não fizeram no Reino do Norte. Então presta atenção. Quando Moisés e Samuel intercederam a Deus em favor da nação, o Senhor respondeu favoravelmente, pois eram homens poderosos na intercessão. Mas neste caso, ainda que eles rogassem a Deus para acudir os israelitas, Deus não os atenderia. E aí eu citei para vocês, Moisés, o quanto que clamou, o Senhor, né, se inclinou, ouviu, cessou algumas pragas que começaram a matar o povo, ia matar muita gente. Moisés entrou e o Senhor cessou a praga, como foi a peste, né? Como foi a lepra na irmã dele Miriam, né? Tudo isso, Corá. Só que aqui está falando, o profeta Samuel, quando não tinha um problema com os filisteus lá, o profeta Samuel, Saul vai lá para ele e fala, em nome de Jesus, olha, eu não falei em nome de Jesus, porque naquela época não se falava, mas assim, vai lá e me ajuda porque o negócio está pegando. E ele intercedeu pelo povo, aliás, muito, né? Morte, a espada, fome e cativeiro seriam resultado do julgamento de Deus. Ele se valeria dos exércitos estrangeiros como instrumento desse julgamento. Então aqui tudo que iria acontecer, o Senhor ia usar o estrangeiro como forma de julgamento para o povo. Trazer a Babilônia, como trouxe a Síria, como trouxe vários outros povos que foram atacar o povo de Deus. Inclusive filisteus, amonitas, moabitas, amalequitas, enfim. A ilustração de cães, aves dos céus e animais da terra devorando carne humana descreve de maneira vivida não apenas a morte, mas também a profanação dos corpos. Então olha a gravidade da situação, como eu falei para vocês, os corpos não podiam ficar lá expostos, né? Então aqui está falando, além da morte, ainda os corpos iam ficar expostos. Então era para você ver a profanação que estava representando tudo isso. Então dá para a gente ver o que? A dor do Senhor vendo aquilo que o povo estava fazendo. E a punição viria, e a gente viu que a punição seria muito severa. Amém? O motivo para essa profanação foi que ocorreu em Jerusalém durante o reinado de Manassés, quando a idolatria imperava nos pátios do templo, onde crianças eram sacrificadas a Moloque. Eu estou falando para vocês que ele entregou o próprio filho dele, mas não era só ele, vários outros. Se o rei que era o rei estava entregando o filho dele a Deus Moloque, você imaginou outro? O camarada naquela época tinha 10 filhos, 15 filhos, quer dizer, entregar um para ele? Fala sério. O povo retirou de si o jugo da aliança e caminhou para trás em vez de seguir adiante em obediência. A palavra era, estou cansado,
pois por centenas de anos o Senhor havia evitado punir plenamente Israel por causa de sua idolatria e infidelidade. Ou seja, centenas de anos o povo estava fazendo coisa errada e o Senhor estava deixando passar. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, né? O povo seria espalhado, seria disperso, a população seria dizimada, a devastação da terra é revelada pelas várias viúvas que seriam deixadas para lamentar a morte dos seus homens em Judá. Aqui eu estou falando aquilo que está escrito, que as mulheres, as viúvas, iam lamentar a morte dos homens. Então, quer dizer, vinha a devastação, ia ser grande. Inclusive fala que aqueles que iam para o Egito iam morrer. E alguns iam conseguir escapar, né, daqueles que aceitassem ir para a Babilônia, ia conseguir ter vida lá e ficar lá por 70 anos. Mas uma boa parte ia morrer também. Principalmente aqueles que relutassem quanto a isso, né? A bênção de 7 filhos era a última esperança das mães e pais da antiguidade. Entretanto, a pior experiência seria perder todos os sete filhos para a morte, resultando da perda de um herdeiro. E a gente sabe que naquela época perder o herdeiro era muito importante. A Bíblia inteira relata como que tinha que ter um filho, um varão, um homem, para dar descendência, para ter um primogênito, para poder, né? O cara vai fechar o olho, não tem filho. A lei do levirato foi para quê? Para que o primogênito, lá se o camarada morreu, o irmão casa, né? Tem uma relação com a viúva lá, para poder dar descendência, não para ele, mas para o irmão que morreu. Então era importante isso. E imagina aqui não ter filho nenhum para dar descendência. Tá entendendo? O Senhor conforta o seu profeta. Jeremias era odiado porque falava a verdade, enquanto os demais profetas enganavam o povo profetizando bênçãos e vitórias. Por isso o povo o amaldiçoava, invocavam condenação contra ele. Quer dizer, por tudo que ele falava, coisa boa para ele não vinha, né? Quer dizer, o chicote estralava, o povo queria o quê? Condená-lo e matá-lo de qualquer forma. Por quê? Porque falava aquilo que o povo não queria ouvir, que era a punição. E isso aí até os dias de hoje, quando o profeta tem que falar algo que não agrada para aquela pessoa, se o povo pudesse fazer a mesma coisa, fogo, pega esse sacerdote, pega a bispa, pega o bispo, era assim que iam fazer. Porque nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente quer, mas é aquilo que é preciso. Jeremias, o Senhor deixou bem claro para ele, ele entendeu muito bem rápido de que ele tinha que falar aquilo que o Senhor estava determinando, doa quem doer. Jeremias agora alcança o ponto mais baixo em sua carreira. Sem amigos, esquecido, desestimulado, frustrado, ele chega quase a desistir da vida. Por quê? Você imagina. O cara está falando com o povo está rejeitando, o povo está querendo matar ele, querendo crucificar o camarada. Meu, você imagina, você acha que era fácil continuar ministrando, pregando aquilo que o povo não queria ouvir? Se você, eu posso garantir para vocês, a minha vida no altar aqui hoje, é muito mais fácil você falar do nome de Jesus hoje do que a gente pegar 1 ano e meio atrás. Porque 1 ano e meio atrás não tinha pandemia, não tinha nada. Hoje as pessoas ainda param para ouvir. Por quê? Porque está sendo assolada. Então quer ouvir aquilo que Deus tem para falar. Estou errado? Acho que estou certo. Pode parar para pensar. Aqueles que já conheciam a palavra, que já caminham com o Senhor, sabem que tinha pessoas que não queriam nem ouvir falar no Senhor. E agora tem muita gente se entendendo que nunca nem tinha ouvido falar, nem tinha parado para ouvir. O tempo mudou. Então Jeremias aqui, entretanto, Deus não havia se esquecido dele. Eventualmente sua situação seria revertida. Então ele estava querendo desistir, mas o Senhor não esqueceu dele e ia reverter a história dele. Só que algumas coisas Jeremias precisava passar, né? O ferro que é falado pode simbolizar, que fala de um ferro, né? O ferro que é falado aqui pode simbolizar Jeremias, que foi chamado de coluna de ferro em Jeremias, lá no capítulo 1, tá? O ferro do norte, então, poderia referir-se à excelente qualidade deste metal proveniente da Ásia Menor. Do contrário, a ilustração representaria um inimigo poderoso vindo do norte. Aqui, segundo os estudos, né? Às vezes a Bíblia não deixa com toda a clareza que a gente gostaria, né? Mas porque aí a gente vai buscar revelação, vai buscar estudos, né? Judá seria levado cativo e exilado em uma terra desconhecida, como havia acontecido com Israel um século antes, ou seja, lá com o povo de Israel aconteceu em aproximadamente 722 a.C. E aqui o povo está passando pelo mesmo problema, um problema parecido, só que em 606, né? 605, 606, então quer dizer, mais 100 anos aí depois, né? O fogo normalmente é utilizado nos livros proféticos como símbolo da ira e do julgamento divino. Judá seria levado cativo e exilado em uma terra desconhecida, como foi então o povo do Reino do Norte.
A longanimidade de Deus é demonstrada pela maneira que ele suportou por longo tempo o pecado do seu povo. Então, que é mais longânimo e asaz do que é o Senhor, que suportou o pecado do povo por tantos anos. Você vê aqui, só o povo de Judá já tinha corrigido Israel. Só o povo de Judá por mais um século. Ou se um século não conseguiram se consertar, meu, misericórdia, né? Jeremias pediu que Deus fosse paciente com ele e não arrebatasse sua vida por causa de sua própria rebeldia. Por quê? Porque Jeremias queria parar, queria desistir, né? Mas ele clama ao Senhor. Comer as palavras do Senhor significa assimilá-las e permitir que se torne uma realidade na vida de alguém. Gozo no íntimo e regozijo ou alegria abundante são dádivas àquele que conhece e é conhecido pelo Senhor. Ser chamado pelo nome do Senhor significa ser reconhecido como servo dele, como é o caso de Jeremias. O isolamento e a indignação de Jeremias são resultado de sua obediência à palavra e ao chamado de Deus. Jeremias fala que sentia dor, e isso era por causa do seu ofício profético, a dor que ele sentia por causa do ofício dele, a profissão dele, né? Como se fosse uma profissão. Ele era um profeta de Deus, então ia falar aquilo que não era agradável a todo mundo, e ele sofria e sentia muita dor por conta disso, né? O ilusório ribeiro é uma ilustração vivida sobre as regiões áridas do Oriente Médio, onde a água é bem escasso e as correntes poderiam secar sem aviso. Então, por isso que fala aqui do ribeiro, né? Por quê? Porque ilustra esse lugar que a qualquer momento a água cessava lá, não tinha como as torrentes do Negueb lá, né? Como o Negueb, né? O Senhor responde ao questionamento de Jeremias com uma mensagem de arrependimento e confirmação sobre o chamado do profeta. Então ele vai responder para o profeta: se tu voltares, Jeremias é advertido, a se arrepender após o que Deus iria restaurá-lo e a sua posição como porta-voz divino, era preciso se apartar do povo rebelde. Então aqui o Senhor chama Jeremias, fala: Jeremias, é o seguinte, ó, se arrepende aí, sai do meio do povo aí, sai do povo rebelde, porque eu vou punir o povo rebelde. Sai do meio deles, porque tudo que você tinha que falar para eles, já falou e o povo não quer ouvir. Então sai do meio do povo rebelde, e agora eu vou tratar com você de uma outra forma. Eu não queria corrigir Jeremias, mas usar Jeremias para outras coisas também. Mas ali, Jeremias, naquele momento, precisava sair do meio do povo rebelde. Por quê? Jeremias estava falando, estava jogando pérolas aos porcos. Porque estava falando e o povo não estava dando nem importância. Aliás, a pior coisa que tem, a palavra fala isso, né? A palavra de Deus é como pérolas, elas não podem ser jogadas aos porcos. Às vezes a gente quer ministrar algumas pessoas e as pessoas não têm interesse. Eu, particularmente, eu não dou bom dia a cavalo. Se a pessoa não quiser ouvir a palavra do Senhor, desculpa, não vai ser. A palavra diz que não é por força nem por violência. Então, eu não vou forçar a pessoa. Jesus não está em liquidação. Ou a pessoa quer o Senhor ou ela não quer. Então, o meu papel eu sempre vou fazer. Eu oro. Se a pessoa às vezes não quer ouvir, não quer oração, eu sei que a pessoa está enferma, eu gravo um áudio e mando. Se ela quiser ouvir, amém. Se não quiser também, amém. Mas o meu papel como sacerdote eu vou fazer. E Jeremias aqui é chamado a fazer o papel dele. Só que nesse momento, a primeira coisa que o Senhor pede para ele, sai do meio dos rebeldes. Jeremias é convocado novamente com palavras semelhantes às de seu chamado original. O Senhor libertaria da escravidão e da opressão que ele estava sofrendo em função de todos os falsos profetas e o povo que não queria ouvir ao profeta. Deus promete manifestar sua presença em períodos de oposição e perseguição e aprisionamento. E a gente sabe que Jeremias vai ser aprisionado, então o chicote vai estralar. Vamos lá, deixa eu ver o capítulo 16 aqui, dá pra gente ir, que é curtinho também, tá? Aí se não der o 17 a gente para por aí, por hoje. A vida solitária do profeta, figura do povo. Fala sério, né? A vida do profeta, às vezes ela é solitária. E sabe por que ela é solitária? Porque muitas vezes, se você pegar, por exemplo, a nossa apóstola, fala, mas ela tem o esposo dela, amém, tem o esposo dela, mas tem muita coisa que ela não pode compartilhar. Tem algumas revelações que o Senhor passa para ela, às vezes ela vem comentar coisa com a gente, coisa que o Senhor já falou 1 ano atrás com ela. E hoje ela vem falar com a gente, e vai acontecer talvez daqui mais 1 ano. Por exemplo, você quer ver uma situação? Eu já sabia sobre a unção dela de apóstola. Eu estava com ela quando um profeta derramou essa unção sobre a vida dela. E depois o Senhor falou com ela que viria uma autoridade estrangeira para ungí-la como apóstolo, confirmando a unção sobre a vida dela. Então, a gente já sabia disso, mas a igreja não sabia.
E quando foi agora, se cumpriu a palavra que o Senhor falou. Porque a palavra de Deus da boca do profeta, como era o profeta Jeremias, ela vai se cumprir. Só que às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa acha que não aconteceu amanhã, não aconteceu depois de amanhã. Não é porque falou que vai acontecer no dia seguinte. A não ser quando o Senhor falar, é agora. Só que acontece, isso veio acontecer agora, depois de quê? De mais de um ano. Que ela comentou. Agora a unção já tem mais de um ano, a unção que ela recebeu como apóstola. Então o que acontece? Às vezes é solitário, porque o Senhor dá revelações de coisas que vão acontecer no futuro e que você não pode falar. Às vezes já tem de pessoas que estão no nosso convívio, que você gosta e não pode falar. Você imaginou? É difícil. Então, às vezes é uma vida solitária. E o profeta Jeremias ainda tem um detalhe: o Senhor não permitiu que ele casasse, né? Para que ele não passasse por todo, né, com a família dele, por cativeiro, né? Poupou ele de tudo isso. Jeremias recebe de Deus uma orientação de não se casar nem ter filhos em Judá, pois a nação seria, olha por que ele foi orientado a isso, porque a nação seria assolada pela tragédia e as crianças morreriam sem ter quem as sepultasse. Então a tragédia seria muito grande, o Senhor poupou ele de mais essa dor. Presta atenção, era mais uma dor para o profeta viver. Ele já até era um profeta que chamou de profeta chorão, já estava sentindo a dor de todo o povo, ainda passar por mais essa. O Senhor poupou ele. A morte seria por fome, ou pior, doenças graves, ou ainda pior, por doenças graves, né? A nação, por se rebelar, desprezando a Deus e servindo a ídolos, tem como recompensa a destruição. Então o Senhor não permitiu que ele casasse e evitasse então que ele passasse por toda essa dor com a família dele. Deus não dá a nenhum outro homem da Bíblia a determinação de não constituir família como ele deu a Jeremias. O apóstolo Paulo não constituiu, por exemplo, família, mas por opção. Aqui não. Aqui o Senhor deixa claro para Jeremias, né, para que ele não constituísse família. Só o apóstolo Paulo, a Bíblia relata, mas foi por opção dele. Amém? O que demonstra que Jeremias viveu no pior tempo de pecado de todos os tempos após o dilúvio, em que havia um domínio de morte espiritual e apostasia. Então, sem sombra de dúvida, eu diria que foi um dos profetas que pegou um rabo de foguete, né, se assim que eu posso falar, um tempo mais difícil realmente foi o profeta Jeremias. Por quê? Porque ele foi profetizar num tempo, primeiro, o povo estava sendo levado para a Babilônia, falar que o povo ia para a Babilônia de fita. Isaías também enfrentou dificuldade? Enfrentou. Mas Jeremias, olha só o sangue do cordeiro, né? E além de tudo, não pôde casar, teve que falar com o povo que não queria ouvir e falar aquilo que o povo também não queria ouvir. O povo não queria ouvir nada que ele falasse, e ainda mais falando contra aquilo que o povo queria ouvir, né? Então você imagina. Mas a morte espiritual e a apostasia tinha dominado naquele tempo. A proibição de Deus contra a participação dos atos costumeiros de luto revela a natureza incomum da vida de Jeremias. Quer dizer, proibir alguma coisa naquela época com relação a isso era algo incomum. Os termos para tristeza, luto, lamentar e compadecer são seguidos por 3 termos que se referem ao cuidado fiel de Deus: paz, benignidade e misericórdia, os quais Judá estava impedido de receber. Eram 3 termos aqui que, no caso, Judá não ia receber. Paz, não tinha paz, pelo contrário, só tinha guerra, né? Guerra com a Babilônia, né? Não tinha o que? Misericórdia. O Senhor nesse momento não estava tendo misericórdia deles, por quê? Porque tinham pecado. Então, benignidade, bênçãos para esse povo, não tinha. Então, olha só o que eles estavam vivendo. O que eles iam viver era aquela luto, lamentar e compadecer. É o máximo que eles iam viver. Triste o tempo, hein? As práticas pagãs de luto que envolviam cortar o próprio corpo e raspar a cabeça eram rigorosamente proibidas na lei de Moisés. Isso está lá em Levítico, hein, pessoal? O pão do luto e o copo da consolação provavelmente se referem ao alimento e à bebida trazida para a família dos mortos, que seria proibido. Então tinha toda uma cultura estrangeira aí sendo colocada para o povo de Deus viver. E isso o Senhor não ia permitir. A casa do banquete, que era um salão de reuniões geralmente utilizado para festas de casamento, Jeremias era impedido de participar de qualquer cerimônia familiar significativa. Quer dizer, Jeremias foi proibido realmente de se misturar com o povo nessa época aqui. A vida de Jeremias era um símbolo de condição de Israel e do afastamento entre Deus e Judá. Então, uma vida completamente diferenciada. O profeta não tinha lugares que ele não podia ir.
E hoje não é diferente. Às vezes as pessoas têm lugar que a gente ir, o Senhor não deixa, não permite a gente vá. Mas, mas você vai em tantos lugares resgatar pessoas, sim, mas tem lugar que o Senhor não permite que a gente vá. É como, para algumas situações, para o Senhor é como sentar na roda dos escarnecedores. O Senhor não vai permitir que a gente se contamine lá. Por quê? Porque ali, quando tem uma vida para ser resgatada, o Senhor manda. O servo manda Jeremias, manda Isaías, manda qualquer profeta. Agora, quando ali não tem nenhum para resgatar, como Abraão justificou lá com Deus, né, para resgatar Ló, se tiver 10, tudo bem, vai lá resgatar, né? Então, agora, quando não tem nenhum para resgatar, desculpa, o Senhor não vai permitir que você vá lá. Vamos ler aí do 10 ao 13. Quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles se disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Olha aí que o povo ainda vai falar, né? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Aqui do povo se faz de rogado. O que nós fizemos contra Deus? Sabe aquela faz o pecado, o que eu fiz? Parece criança, né? Criança que é assim, quando o pai vai corrigir, mas eu não fiz nada, não fui eu, foi meu irmão, foi todo mundo, mas menos ele, né? Então lhes responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e o serviram, e o adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Quer dizer, além de tudo, foram para outros deuses, o adoraram, e esqueceram do Senhor, esqueceram da lei. Aquilo que o Senhor tinha falado para Josué, meditar na lei de dia e de noite todo o povo. Vós fizestes pior do que vossos pais. Que é pior do que isso, fizeram pior que os pais deles. Pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-eis fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Vocês querem adorar outros deuses? Então tá bom. Aquilo que o pai de vocês viveram, aquilo tudo que aconteceu, a enfermidade que veio, você não aprendeu, não entendeu, então tá bom, bonitão. Você vai lá agora para a Babilônia, você quer adorar outro Deus? Você vai para a Babilônia e lá você vai ser escravo, você vai adorar de dia e de noite ao Deus Baal. Tá bom para você? Em outras palavras, com as minhas palavras que eu estou dizendo aqui, é o que o Senhor falou para eles. Vocês estavam adorando a outros deuses? Beleza, então vocês vão para lá e vai pedir para esse Deus livrar vocês da Babilônia. Vai lá. E mais, vocês vão adorar ele de dia e de noite. A mim, eu não pedi para vocês adorar de dia e de noite. Ela tem um coração reto, tem integridade, respeito. Eles tinham o dia certo para entregar a oferta ao Senhor, tinha o ano sabático, tinha tudo determinado, era só obedecer a lei e acabou. A restauração futura de Israel seria maior do que a libertação anterior do Egito. Olha a tamanha proporção das duas situações aí. Os pesadores e os caçadores referem-se aos exércitos babilônicos, que percorriam a terra em busca de rebeldes de Judá. Caça-pesca são metáforas para a deportação também de presentes, como aconteceu com Ezequiel aí, né? Ezequiel abriu a caça dos tesouros, e lá depois o que acontece? Quando tomaram Jerusalém, levaram os tesouros. Lembra que Ezequiel chegou os camaradas da Babilônia e falou: meus amigos, vieram me visitar, saber se eu estou bem? Vem aqui, deixa eu te mostrar. Olha, todo esse ouro que tem aqui. Lembra? Isso custou o reinado dele, futuro. O Senhor não tirou dele naquele momento, porque ele tinha sido um bom rei, mas depois que teve acrescentado uns anos, ele vai lá e me abre o tesouro pro inimigo, né? Fala sério, ainda hoje tem muita gente que faz isso, né? A terra ou a herança de Deus havia sido profanada por vários objetos cultuais, o que Jeremias severamente se refere como cadáveres das duas coisas detestáveis e das suas abominações. Jeremias sabia que sua força e segurança estavam somente em Deus. O escopo da esperança de Jeremias é universal, ele esperava unicamente em Deus e mais nada. Os gentios entre os quais o povo de Judá seria exilado buscaria o Deus de Israel em cumprimento da promessa lá de Gênesis capítulo 12, lá que foi prometido a Abraão. Quer ver, o gentio está adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, pedindo por misericórdia, e o povo de Deus não se inclina. Quando o Senhor disse que os faria conhecer, ele irá pessoalmente fazer com que o povo conheça, e portanto terá um relacionamento íntimo com os seres humanos. Conhecer o nome do Senhor consiste em compreender a natureza e os caminhos de Deus. Até aqui. Bom, aí é aquela velha história, né? Quando às vezes a gente é colocado no estreito, no deserto,
Aí você pode pôr desastre financeiro, uma enfermidade, né? Todo mundo, a gente sempre usa a história da enfermidade, porque quando a pessoa está lá no leito, né, achando que vai morrer, a pessoa, aí ela reconhece o Senhor, ela ouve a voz do Senhor, muda completamente, né? Então o Senhor fala aqui que eles vão conhecer o Senhor. Por quê? Vão passar um tempinho na Babilônia e lá eles vão lembrar que eles tinham de tudo e não deram o quê? Não deram valor. Tinha o profeta ainda para avisar? Não ouviram o profeta. Preferiram ir contra a palavra do profeta e ouvir os falsos profetas, porque segundo a sua conveniência. Então, servir ao Senhor não é segundo a nossa conveniência, é segundo os estatutos, segundo os mandatos, segundo a ordenança do Senhor. Esse é o nosso papel. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, nós vimos hoje aí 3 capítulos, glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo de 3 capítulos por programa. Eu vou parar de falar logo quando começa, né? Que falo muito aí. Vamos ver se a gente consegue ver 3 capítulos por programa, né? Não sei quando for um capítulo grande aí. Amém, pessoal? Quem tiver dúvida, chama no WhatsApp da igreja, no meu WhatsApp particular. Quem tiver, fica à vontade. Não tem problema nenhum. Amém? Glória a Deus. Bora orar para vocês descansarem então. Obrigado a todos que estiveram aí conosco aí na noite. Aqueles que vão ver na retransmissão também, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Pai, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por esse momento de estudo, por esse momento na Tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, toca poderosamente a cada um que estava online, aqueles que vão rever na retransmissão, Senhor, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu povo seja curado, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, liberto e restaurado, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra. Usa os Teus servos, Pai, como instrumento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, tira o comichão dos ouvidos, abra o entendimento do teu povo, para que eles possam compreender essa palavra que foi ministrada hoje, Pai, em nome de Jesus. Como diz o profeta Oséias, que o teu povo apanha e peca por falta de conhecimento, que a partir de hoje eles não pequem mais por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus, e que eles tenham o desejo, Pai, de aprender cada vez mais a tua escritura, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos com uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Povo de Deus, beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Não esqueça mais do programa 7 horas da manhã, Alimento Diário das Nações. Amém? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.